Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre comportamento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre educação de pais e filhos. E sobre este assunto eu converso com a empresária Marina Menezes. Tudo bem, Marina? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Também converso com o engenheiro Paulo Menezes. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença. Tem programação acontecendo agora no mês de agosto, é isso? Para quem quiser estreitar um pouco mais as relações familiares, é isso? Isso. Agora no dia 17 de agosto, às 16h30, às 15h30, no Centro Espanhol, na Ana Costa 286, a gente vai estar lá tendo a oportunidade de falar um pouco sobre como conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes. E essa palestra, Roberta, ela está inserida dentro de um programa Melhores Pais, Melhores Filhos, da Fundação Logosófica aqui em Santos. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? Sobre melhores pais, melhores filhos e como conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes. Agora, para falar sobre isso, Paulo, vocês têm uma história para contar, né? Vocês não são qualquer casal, né? Um casal que tem 4 filhos e deu certo? São só 4 filhos. Só 4. O mais velho tem 36 e a mais nova 26 anos. São 10 anos de diferença. Então deu para dentro desse período de 10 anos entre o mais novo e a mais velha e a mais nova, a gente vai ter muito o que falar nessa palestra, inclusive com experiências desses 30 anos de casado, né? 30 e poucos anos de casado. 37. Mulher sempre sabe, né? Geralmente sabe. E aí a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência aí na palestra que vai ter no dia 17. Vocês são melhores pais hoje? Olha, eu penso que a gente busca o conhecimento para isso, né? Porque para a gente ser melhor, eu acho que o que nos torna melhor é o conhecimento. Quando você ignora alguma coisa, você não tem como melhorar naquilo que você está fazendo. E justamente eu vejo que o que a gente precisa para que as gerações futuras sejam mais felizes é justamente buscar os conhecimentos adequados para essa empreitada, né? Porque é fácil a gente falar, ser mais feliz na parte material, na parte profissional, mas saber que existem conhecimentos de uma outra hierarquia, de uma outra natureza que possibilita um novo conceito também de felicidade, né, que é uma felicidade vivida mais internamente e refletida também na educação dos filhos, porque é lógico que pai que não quer, que não se realiza, né, na felicidade dos filhos. Então eu vejo que, na verdade, hoje eu me considero realmente eu fui evoluindo nesse meu conceito de mãe, porque o conhecimento faz com que a gente evolua, né? Então eu acredito que os resultados mostram isso, né? Se a gente realmente buscou aplicar na educação dos nossos filhos os conhecimentos que a gente estava ali buscando, adquirindo através do esforço, da dedicação, do estudo, não é de uma forma por osmose, né? E a gente teve esse resultado na educação dos nossos filhos, não foi por sorte, foi porque realmente a gente dedicou um tempo, né? A gente estudou para isso no sentido de adquirir conhecimento nesse sentido. E o resultado aparece. O conhecimento ele elucida qualquer dúvida, né? Qualquer ignorância a respeito de qualquer assunto, de qualquer tema. E a educação dos filhos, eu acho que é um assunto que deve importar muito, né? Para que as gerações futuras sejam mais felizes. Educar é fácil? E na palestra a gente começa a falar um pouco sobre esse conceito real de felicidade. O que é felicidade? O que deixa a gente feliz? E o que as gerações futuras precisam conhecer desse conceito? E aí a gente encerra a palestra com várias técnicas que a pedagogia logosófica ensina a respeito. Então é interessante porque a gente vai ver muitas coisas do dia a dia, né? Da convivência de pais e filhos. É algo bem prático, na verdade, né? Bem prático. Para você ver um dos temas do workshop, de um dos workshops que tem nessa programação, é como ajudar a criança a vencer a preguiça. Toda casa tem, né? Não é? Toda casa tem. Como equilibrar o ser e o ter. Né? Como é que a gente pode... Para a gente ser mais feliz, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre o ter e o ser, né? Como explorar as maravilhas do mundo interno, da criança, né?
Mas para que eu saiba fazer isso no meu filho, eu preciso saber primeiro fazer isso em mim. Eu estou buscando equilibrar o ser e o ter? Eu estou buscando sair daquele estado de inércia, de preguiça, né? De descanso? Ou já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu quero descansar, né? E é justamente nessa hora do descanso que a gente pode usar para buscar esse conhecimento que vai dar um a mais, né? Vai dar realmente uma guinada na vida da gente, porque é um conhecimento que não se estuda em qualquer lugar. E a logosofia é uma ciência que vem, é uma escola que vem ministrar esses conhecimentos transcendentes para essa perspectiva de realmente transformar primeiro na gente o mundo que a gente vai querer depois que seja transformado, né? Você usou esse conceito do ter e ser e a necessidade de ter esse equilíbrio, né, entre esses dois itens. No contexto da família, como é que os pais podem colaborar para que os filhos se tornem menos egoístas e mais altruístas? Eu penso que o exemplo é tudo, né, Roberta? Porque eu não posso falar aquilo que eu não faço na minha vida, né? Então eu vejo que se eu estou mostrando para os meus filhos que eu busco esse equilíbrio na minha vida, entre a minha vida material e essa vida que eu ignoro, que é uma vida transcendente, que é um mundo que eu ignoro, que é um mundo interno, que é um mundo onde habitam muitas coisas que eu também ignoro e que agora eu tenho ferramentas, recursos para cada vez mais conhecer, eu vou justamente buscando esse equilíbrio, né? Porque o que eu acho muito interessante nos estudos logosóficos é que eu não vou virar uma pessoa à parte do mundo. Eu vou realizar todo esse processo consciente de evolução, de transformação aqui agora no meu dia a dia, né? Eu vejo que esse é o grande desafio, é aqui agora obter todas essas ferramentas, esses recursos para equilibrar minha vida material e buscar a realização dessa vida espiritual, porque aí sim eu vou ser mais feliz, né? O ser integral, né? Sim. E um dos grandes segredos que eu vejo entre a pedagogia logosófica e as outras pedagogias é que na pedagogia logosófica a logosofia ensina a criança a pensar desde criança. Então, se ela pensa desde criança, ela tem ideias próprias, ela cria os próprios pensamentos e isso é de grande valia desde a fase infantil até a fase de jovem, né? E o jovem vai viver diferentemente em relação aos jovens de hoje, né? Então, esse é um ponto que eu vejo que é fundamental. E na criança, tem várias técnicas de fazer isso, né? O estímulo, por exemplo. Como é que estimula o filho a fazer algo? Se você fizer isso, eu dou isso. Se você comer aquilo, né? é o toma lá, dá cá. Isso não funciona. A gente entende que isso não funciona. Então, no próximo bloco, a gente vai ver o que funciona realmente com os filhos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta e foi preparado especialmente para você, que é pai, que tem seu filho, que conhece alguma criança, que pode ajudar na educação dessa criança. E sobre isso a gente conversa hoje com a Marina Menezes, que é empresária, e também com o Paulo Menezes, que é engenheiro. Paulo, no final do primeiro bloco, você estava falando sobre a questão, às vezes, que tem de barganha, né? Que os pais acabam barganhando com os filhos, se você fizer isso, eu te dou aquilo, e fica esse relacionamento esquisito, né? Isso não dá certo. Agora, o que dá certo, então, com o filho? É justamente o que eu falei um pouco antes, fazer com que a criança inicie a pensar. E o pai também tem que ter conhecimento para descobrir o que interessa à criança. Então, não é só da criança, o pai também tem que ter um pouquinho de conhecimento para buscar que estímulo vai surtir naquele ser. E isso é importante porque, assim, um estímulo de um filho não vai ser igual ao estímulo de outro filho. Exatamente. Né? E o que é mais fácil? Dar estímulos artificiais, como a gente acabou de falar. Mas estímulos naturais é muito mais difícil e o pai tem que buscar aquele elemento que vai estimular no filho a busca por aquele objetivo, né? É fácil chegar no coração de uma criança? Eu acho que a gente tem um preconceito de que a criança, justamente como o Paulo trouxe, não sabe pensar, né? E é interessante porque quando a gente começa a estudar um pouco da pedagogia logosófica, a gente vê que a criança, ela sabe muito mais, ela tem uma vida mental muito mais ativa do que a gente possa imaginar.
E quando você realmente leva a pensar e ela entende aquilo que ela está sendo proposto para ela faz e ela faz com consciência, ela faz entendendo o que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, você tem que escovar o dente porque tem que escovar o dente. Ou então você fez isso errado, vai ficar ali de castigo porque isso é feio. O que é feio para a criança? Ela não tem o conceito do que é feio, né? Agora, se você vai lá e explica, olha, você vai escovar o seu dente porque tudo aquilo que você come vai ficar armazenadinho ali no dente, e aí você escovando, você vai tirar tudo isso para que o seu dente fique bonito, você possa sorrir bonito, e se você até levar imagens, figuras, mostrando visualmente aquilo, ela vai entender, e uma vez que você entendeu aquilo, ela vai fazer porque ela sabe porque ela tem que fazer. Ela tem o conhecimento daquilo, né? E eu tenho essa experiência ali com os meus netos, sempre eu vejo essa experiência, eu vivo essa experiência com eles. E aí você, uma vez que você entende o que você vai fazer, você sente que aquilo é bom para você e você atinge realmente a mente e o coração da criança. Então ela faz porque ela sabe que aquilo é bom para ela e ela fala, vovó, eu vou escovar o dente antes de dormir, viu? Não vou me esquecer não, tá? Porque daí o bichinho não vai comer meu dente, tal. Porque ela sabe, não é porque tem, porque sim. Eu vejo que essa preocupação que os pais têm que ter de explicar e de forma verdadeira, não com mentira, com verdade, né? Por que você vai fazer as coisas, a criança entende e aí ela começa a conduzir a vida dela cada vez mais com conhecimento do que ela está experimentando, vivendo, e ela vai começar a adquirir o quê? Uma confiança nela mesma. Ela vai fazer porque ela sabe que aquilo é bom e ela vai comprovar na vida dela que aquilo é bom. Isso vai fazer com que ela se torne um adulto que confia nela mesma. Né? Porque a gente não vai conseguir acompanhar os nossos filhos a vida inteira. Sim. E aí, à medida que eles Traz começam autonomia, a adquirir né? autonomia, confiança e defesa. Por que a defesa? Porque quando você tem o conhecimento, você se defende de alguma armadilha, né? Alguma coisa que vem de fora para dentro de você e que você sabe que não é bom. Então, o conhecimento, ele faz com que você crie defesas para realmente preservar tudo aquilo que você acha que é bom. Então, você pode ir lá em qualquer ambiente, seu filho vai em qualquer ambiente, mas ele sabe como ele tem que se portar. Por quê? Porque você explicou para ele que ele vai sofrer as consequências dos atos dele, né? É diferente do que a gente tinha muitos anos atrás, que é a questão do autoritarismo dos pais, né? Você vai fazer isso porque eu mandei e pronto, acabou. Pronto. Então, agora a gente foi para um outro extremo, né? Não tem mais nem autoridade. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, não precisa fazer nada. Como é que a gente pode fazer com que a criança se sinta segura debaixo de uma autoridade paterna e materna? Na logosofia, a gente tem uma regrinha que a gente tem que ser enérgico e doce ao mesmo tempo. E é aí que está o grande segredo, né? Sem violência, sem esses aspectos que todo mundo conhece no dia a dia. Com firmeza, mas com doçura. Com firmeza, mas com doçura. Mas para isso, os pais têm que ter conhecimento. Volto a repetir que, inclusive, a logosofia indica que os pais têm que aprender esses conhecimentos 10 anos antes de ter filhos. Ixi, está todo mundo atrasado, então. Mas isso não impede de todos os pais que têm filhos pequenos irem agora assistir essa palestra e ter esses conhecimentos, né? Aquela história, então, de que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, não é verdadeira. Ela está em processo, né? Porque tudo precisa, toda tecnologia precisa de um manual, né? E a criança é uma tecnologia ali super ativa, né? Porque ao mesmo tempo que tudo vai acontecendo, você vai tendo que aprender. E se você se prepara, você realmente vai lidar com tudo aquilo com muito mais confiança. E eu vejo que esse ponto, assim, de 10 anos antes, né? A gente, quando conheceu a logosofia, a gente já estava meio que 10 anos na frente, né? Já tinha 3 filhos. E eu vejo que um grande paradigma que a logosofia elimina é que pau que nasce torto endireita sim, se quiser, né? Se quiser realizar o esforço de revisar vários conceitos que norteiam a vida e endireitar algumas deficiências que estão ali norteando, né? Então, eu vejo que isso, se não fez antes, dá para fazer agora, por isso que a gente está aqui convidando vocês para a palestra, mas demanda mais esforço, porque já, né, o pau já está torto, então você vai ter que fazer um esforço maior.
Por isso que começar desde criança esse conhecimento de si mesmo é importantíssimo, porque daí já vai criando, né, essa criança de uma forma que ela cresça consciente da própria vida, né? E quem for na palestra, eu dou a dica aqui, a gente vai contar uma experiência de como os nossos filhos aprenderam a comer salada. Opa, isso é muito importante. No próximo bloco a gente continua a falar sobre educação de pais e de filhos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é educação de pais e de filhos. E eu converso com a empresária Marina Menezes e com o engenheiro Paulo Menezes. A gente está falando o programa inteiro sobre a logosofia, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor o que é a logosofia, o que ela propõe. É uma ciência? A logosofia é uma ciência que estuda o conhecimento de si mesmo. É como, imagine, você quando vai fazer um mergulho no mar, você mergulha com todos os apetrechos, né? E começa a descobrir muitas coisas maravilhosas. Mas se você estiver acima do mar, você não percebe essas coisas maravilhosas. Então é isso que a gente faz dentro da gente. É mergulhar dentro da gente com conhecimento, com a máscara correta, com a garrafa correta, com o oxigênio correto, para a gente entender melhor como é que funciona esse mecanismo interno. Então, está aqui a proposta, vamos fazer esse mergulho interno? E à medida que eu me conheço mais, naturalmente eu conheço mais o outro, né? Então eu vejo que grande parte dessa dificuldade de convivência, a gente vive num mundo extremamente tecnológico, onde apertou um botão, você conectou com tudo, com todos, né? E às vezes você tem a maior dificuldade está na convivência ali com seu marido, com seu amigo, com seus filhos, que é o nosso tema de hoje aqui. Então, não tem botão para apertar para dentro, né? E a logosofia, ela vem e dá todas as ferramentas necessárias. Esse óculos, acho que essa imagem do óculos, ela é perfeita, porque a gente pode mergulhar para dentro da gente, mas como é que você mergulha sem um óculos, né? Sem os apetrechos necessários? Primeiro que você não aguenta, você não consegue enxergar, então você precisa de ferramentas, de recursos para poder fazer essa incursão para dentro de você mesmo com confiança, né? E sabendo o que você está enxergando, o que é, como é que aquilo pode ser usado, todos aqueles recursos que tem. Então a logosofia ela é uma ciência que tem o conhecimento próprio, o conhecimento transcendente, para você conhecer a si mesmo, conhecer o mundo mental que rodeia e interpenetra poderosamente na nossa vida e conhecer a vontade de Deus, né, do Criador, e as leis universais que regem, as leis universais regem o universo. Então, como é que a gente pode estar na vida sem esses conhecimentos todos? Aí a gente fica dando trombada mesmo, né? Você dá para colocar em prática, Marina, tudo que você aprende na logosofia já com um bebê? Com certeza, porque se é 10 anos antes, você pode começar a aprender antes, né? E aí com a criança, desde cedo, porque você, na verdade, Roberta, quando você olha para aquela criança, você vê além daquela criança. Aquela criança, hoje, para muitos pais, a gente tem que ser sincero, é mais para trabalho do que para alegria, né? Dá mais trabalho hoje um filho do que dá alegria, porque é difícil mesmo educar. Mas quando você entende a transcendência que é aquele ser na tua vida, é um outro olhar, né? Então, com certeza você pode aplicar desde sempre os conhecimentos logosóficos, mas por uma outra forma de conceber e sentir a vida. Não só com essa visão material da vida, mas com essa visão transcendente, metafísica da vida, né? Então, ela é conhecimento para essa realidade metafísica do ser humano. E a gente precisa de conhecimento para isso, precisa de conhecimento para mergulhar para dentro de si mesmo, né? E a logosofia dessas ferramentas. E o exemplo que você citou da criança, como é que muda uma criança que tem birra, né? Você disse que na palestra vai ensinar a comer salada, Exato. né? Dá para tirar birra de criança? Dá para tirar. E é só mudar o pensamento dessa criança. Então, se você souber qual é o pai ou a mãe souberem exatamente qual é o pensamento que está fazendo aquela criança ficar com birra, você vai lá e busca um outro pensamento
que vai mudar aquele pensamento de birra para aquele outro pensamento. Mas aí precisa se dedicar um pouquinho a esses conhecimentos. Então, parece ser uma coisa fácil, mas você tem que aplicar, e dá para aplicar na vida, e aplica com seus filhos também. E você pode aplicar consigo mesmo. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, começa primeiro com a pessoa, né? Primeiro com a Depois pessoa. ela exterioriza para quem está. Exatamente. Melhores filhos. Agora, quando a gente fala de relacionamento familiar, a gente tem que tocar num ponto que eu acho que é importantíssimo e hoje está muito em falta, que é a questão da inteligência emocional. O quanto ela interfere nos relacionamentos. É verdade, porque educar é muito difícil, porque justamente na hora que você coloca alguma verdade, na hora que você tem uma ação, tem uma reação, né? E justamente por a gente não saber lidar com a reação, gera as desinteligências, né? E principalmente as desinteligências emocionais. Então eu vejo que você entender que o conhecimento ele é uma parte importante para o relacionamento humano e, consequentemente, para trabalhar as emoções humanas, isso tudo vai ficando cada vez mais acessível para a gente, né? Trabalhar esse emocional de forma inteligente. Isso eu acho que está o segredo, né? Não exagerando para um lado e também nem indo para o outro, no equilíbrio. E só complementando, a logosofia ensina a pensar e sentir ao mesmo tempo. É aí o grande segredo. E o que adianta você tentar pensar, mas se você não tem nenhum conhecimento na consciência? Vai razonar como? Qual é o sentido da vida para a logosofia? Eu acho interessante porque, imagina assim, que sentido, né? Sentido é uma direção. Imagina que a gente sai de um lugar para chegar em outro lugar. E se você não tem um norte, se você não tem um guia, se você não tem um mapa, você fica dando volta. Você pode pegar atalhos, você pode pegar estradas sem saída, você pode pegar estradas esburacadas, né? Então eu vejo que o grande sentido da vida é saber aonde você está e aonde você quer ir. E eu vejo que a logosofia ela dá total noção e conhecimento, não é nem noção, ela dá conhecimento para a gente saber aonde a gente está e se a gente quiser deixar de ser o que a gente é para ser aquilo que a gente quer ser, aonde a gente quer ir, a gente tem que realizar, a gente tem que deixar de ser o que a gente é, a gente tem que caminhar nesse sentido. E caminhar nesse sentido com mapa, bússola, guia, ferramentas, né? Um bom GPS é ótimo. Então hoje para mim eu posso sintetizar nessa sua pergunta que a logosofia é meu GPS, ela me mostra onde eu estou, onde eu tenho que chegar e me dá o caminho reto, mais curto para isso. A gente está no final do programa, infelizmente, gostaria de agradecer a presença de vocês e rapidamente fazer um convite. Tem um telefone também para quem quiser participar da palestra, é isso? Tem. O WhatsApp. Tem o WhatsApp, que deve estar aí na tela, isso. né? Deve estar aparecendo. O Fale Conosco. Rápido. E dia 17 de agosto, às 15h30, no Centro Espanhol, na Costa 286, a gente espera lá. Como conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes. Até lá, hein? E falar um pouquinho das técnicas entre pais e filhos e vão também aprender um pouquinho dessa experiência que nós tivemos de como ensinar os meus filhos a gostarem de alface tá, ok, e verdura. Então. Paulo, Marina, muito obrigada pela participação, sucesso na palestra, na criação dos filhos e dos netos. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.